Olá, gente, tudo bom? Eu sou o professor Fabrício Mayan, professor de Geografia, de colégios particulares, cursos pré-vestibulares de Salvador. E eu estou fazendo aqui esse vídeo, essa chamada, porque nós estamos num processo extremamente delicado da economia mundial. Afinal de contas, mais uma pandemia afeta a nossa sociedade. Claro, outrora nós sofremos alguns problemas em que doenças acabaram alcançando uma esfera mundial, ainda que em alguns momentos da nossa história os estados nacionais ainda não existissem, né? Por exemplo, daí se tratar a ideia de uma epidemia que foi desenvolvida durante os séculos 11, 12, 13, 14, que foi justamente oriunda da doença do rato, né? Como se não tinha os estados nacionais ainda definidos, se falava em epidemia, mas de qualquer sorte, você teve um processo de espaçamento geográfico da doença. E claro que em todos os eventos que ao longo do contexto do tempo histórico acabaram promovendo situações delicadas, né, na sociedade, nós tivemos crises em outros setores. Crises nos setores sociais, nos setores econômicos, nos setores políticos. Afinal de contas, uma pandemia, ela mexe com toda a estrutura, todo o funcionamento, toda a organização da sociedade e, claro, também faz com que as estruturas que sejam utilizadas para que essa sociedade continue sendo funcional também sofrem, né? Então os governos sofrem muito, os sistemas de saúde sofrem muito. E nós estamos agora vivenciando uma pandemia que, pelo contexto que nós vivemos no mundo contemporâneo, nós vivemos o contexto de uma globalização nunca vista antes, onde a facilidade de circulação das pessoas é muito grande. Esse fluxo de movimento ele é inerente a esse processo de globalização que nós vivemos, a modernização dos sistemas de transportes. Então, por conta disso, por conta de estarmos nesse contexto contemporâneo, experienciando uma globalização onde as trocas são muito velozes, essa pandemia é uma pandemia que está se alastrando numa velocidade muito grande. O Covid-19 ele surgiu na China, em Wuhan, na China, no final do ano passado, e se a gente parar para refletir, a gente pensar que ela surge no final do ano passado, nós estamos agora no mês de março, a gente está chegando em meados de março, em apenas 4 meses, contabilizando aí essa escala temporal, a gente já tem um quadro extremamente delicado, num espaçamento geográfico jamais visto antes por nenhuma outra doença que se espalhasse, né, mundo afora. Então a gente está vivendo realmente um tempo, um processo, melhor dizendo, num tempo em que tudo contribui para que o vírus ande com essa velocidade. É uma coisa bastante delicada, assustadora, e a gente precisa, na função de professor, principalmente de humanas, alertar a sociedade, principalmente aquela sociedade que nos cerca mais diretamente, meus alunos, o quão grave essa pandemia pode se tornar. Eu tenho alguns dados de amigos da área de saúde, a minha esposa em particular também é da mesma área de saúde, que já revelavam que a curva de crescimento dessa doença, que estava prevista para somente o final de março e o mês de abril, maio, né? Se falava muito que em abril, maio, isso iria realmente chegar numa condição de ápice grande. Esse negócio está sendo muito antecipado. Existem algumas explicações até bem plausíveis. Por exemplo, a gente sabe que durante o carnaval a gente teve contaminações. Provavelmente, eu quero acreditar nisso, muitas pessoas que se contaminaram trataram essa doença com banalidade e sequer informaram. Alguns óbitos aconteceram nos hospitais e atribuiu-se pneumonia, enfim, não se levou à risca os protocolos internacionais de que você deveria investigar, inclusive, a causa-morte. O pós-morte deveria ter sido investigado. Você poderia ter tido, de maneira bem elucidativa, como resultado o Covid-19 responsabilizado por esses óbitos. Mas, enfim, nós tivemos um carnaval
suspender o carnaval seria um dano irreparável para a economia de um país que vive de turismo, e a ação mais forte do turismo brasileiro acontece no verão, e o carnaval seria aquela apoteose do ganho. E eu acho que esse foi um processo, que com certeza fez com que essa doença tivesse uma antecipação no ápice. Então isso é um fator geográfico que interfere bastante a aglomeração de pessoas. Claro que eu estou aqui justificando que o critério econômico, a importância que o serviço traz para o país na empregabilidade, foi colocado como prioridade. Afinal de contas, é um momento que o nosso país espera para ter um boom de arrecadação. Vamos pensar em Salvador. Salvador, sem um carnaval, teria complicações econômicas bastante graves. Então, essa ideia do ápice da doença que estava previsto para abril, maio, não existe. A gente vai provavelmente nas 2 próximas semanas, infelizmente, experienciar uma situação bem delicada na nossa cidade. Vai ser caótico. Gente, se você comparar os 20 primeiros dias do Brasil com os 20 primeiros dias da Itália, o Brasil já está sofrendo mais do que a Itália sofreu nesse mesmo espaçamento de tempo. O que nos deixa num alerta muito grande, porque se a gente chega na quantidade de dias que o Covid já foi desenrolado na Itália e compararmos no Brasil, pensando nos 20 primeiros dias, realmente o nosso quadro vai ser mais desesperador ainda. E aí eu me remeto à questão da urbanização. O Brasil é um país de urbanização anômala. As cidades do Brasil são cidades que incharam. Nós não temos uma infraestrutura de saneamento básico adequada. As casas são muito amontoadas, principalmente nas periferias, construídas em forma de favela. O isolamento que a quarentena exige vai ser algo impossível, porque eu tô aqui, o meu vizinho tá aqui, o outro vizinho tá aqui, na minha frente, num espaçamento muito estreito de rua, tem casas. Gente, nós estamos realmente no limiar de uma convulsão social. Tomara que eu esteja errado. Aquelas pessoas que são mais religiosas devem rezar e torcer para o que eu esteja falando aqui realmente seja uma coisa que não venha acontecer. Infelizmente, a minha visão é essa. A gente vai ter um comprometimento dantesco, porque o isolamento no nosso país, pelas questões da urbanização, pelo processo do crescimento anômalo das cidades, em Salvador em especial, vai ser uma coisa impossível. As pessoas não têm condição intelectual de entender o problema. Eu sempre digo isso aos meus alunos: o maior imperialismo que o mundo rico nos impôs foi o imperialismo intelectual. Nós não temos capacidade intelectual de percepção do que está acontecendo. É difícil. Não existe a menor possibilidade da população brasileira, me atendo à minha população soteropolitana, amanhã acordar e entender o quão grave é o coronavírus na nossa cidade. Nas próximas semanas, a gente vai começar, a população vai começar a acordar para a situação, porque os óbitos vão começar a acontecer, infelizmente. Vai ser o óbito de um idoso da família, de um vizinho, de uma pessoa que é portadora de uma patologia que vai ser agravada pelo Covid-19. E quando as pessoas começarem a ter o contato com a morte, com os óbitos que vão ser sequenciados, a população vai acordar. E quando a população acordar, a gente já vai estar num quadro de gravidade tamanho que as ações já não vão ter mais o efeito que deveriam ter se a gente começar a se conscientizar. Da agora já é tardio. Sinceramente, as nossas ações já são tardias. E a gente está preocupado muito com a questão econômica, que a nossa cidade tem uma informalidade imensa. Essas pessoas informais precisam de um abrigo, de um alento. O governo federal está sendo sensível em partes com as suas decisões econômicas, mas está se esquecendo que nós somos um país de informalidade. A informalidade sustenta a população brasileira majoritariamente, então a gente tem uma crise social, econômica por detrás disso. Então, assim, são dias bem difíceis, tenebrosos, temerosos. E o que eu peço a vocês, meus alunos sobretudo, que são pessoas mais esclarecidas, é que vocês levem as informações que precisam ser levadas adiante. Vamos deixar de banalizar essa doença, vamos deixar de fazer meme, vamos deixar de brincar. Vamos começar a tornar
as nossas ações mais afirmativas e sérias nas redes sociais. Eu tenho visto muita brincadeira exagerada. No início até a gente se divertia, agora não dá para se divertir não. Não banalizem essa pandemia. A banalização dessa pandemia pode ser fatal para uma pessoa que está do seu lado. Ainda existe aquela situação de que muitos jovens, eles não apresentam sintomas, são assintomáticos, eles estão sendo os vetores de transferência desse vírus para os seus idosos. Então vamos ter todo cuidado. Eu sei que existem limitações financeiras, intelectuais, como eu falei, mas as pessoas que são mais esclarecidas, e eu conto nesse caso com vocês, alunos, precisam levar adiante as informações que realmente são vitais para que a vida vença a morte no nosso caso. Então, espero que todos fiquem bem. Vou fazer algumas lives. A próxima vai ser com minha esposa, que é da área de saúde. Ela vai dar alguns esclarecimentos, vai dar algumas orientações de como proceder com o uso do álcool gel, o uso da máscara, que se usa muito errado. Então espere aí para provavelmente amanhã eu e ela fazermos aqui uma chamada de orientação. Vou estar aqui só conversando com ela, vai ser tipo um bate-papo, uma mesa redonda, para que vocês se sintam confortáveis e tirem até as dúvidas, tá bom? Um beijo e vamos juntos, como eu disse agora, vencer mais essa adversidade. Valeu? Tchau, tchau, gente.